Silmara está se filiando à nossa igreja, juntamente com seu esposo, Bertinho. Humbertinho Fragão. Lembra alguém? São muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo 26, e o título da minha mensagem nesta manhã é: o que me impede de ser batizado. Deixa eu mostrar isso aqui. Atos 8, 26 e seguintes. Na minha versão está assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então quero tratar nesta manhã o título: o que me impede de ser batizado? Que foi a pergunta que o eunuco fez a Filipe. Então veja só que história interessante. Os eunucos, naquela época, eram homens castrados. Eram homens que, mediante a lei de Moisés, não podiam oferecer sacrifícios no templo, por causa da sua condição. Depois você pode conferir em Deuteronômio 23, Levítico 21. Você pode conferir essa situação desses homens que eram então tornados eunucos. Os eunucos geralmente eram separados para tomar conta do harém, né, ou harém do rei, né? Então ele tinha que realmente ter essa condição, não é? E também para guardar com zelo os tesouros do seu rei ou da sua rainha. No caso aqui, a rainha, né? A rainha Candace. Etíope, então ele vinha da África. Então nós não sabemos também se ele era descendente de judeu ou era gentil. O fato é que ele era da África. Etíope. E ele era um adorador do Deus de Israel. Ele havia ido a Jerusalém para adorar a Deus. Sabemos então que pela lei ele era impedido de oferecer sacrifício, mas ele foi de alguma maneira adorar a Deus e estava voltando para a sua terra, lendo a Escritura. Não é interessante isso? Não sei se em hebraico ou se em grego, porque era possível ter a Bíblia em grego naquela época. Mas ele estava lendo e em voz alta. Porque quando Filipe corre até a carruagem, ele ouve, né? O texto diz que ele ouve
ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Então, ele estava lendo em voz alta, na sua carruagem, voltando para casa. Então, havia uma sede daquele homem, né, de conhecer a palavra de Deus. Mas, por algum motivo, ninguém o ensinava. Porque ele pergunta aqui, como posso entender se alguém não me explicar? Porque ele não estava entendendo nada acerca do que ele estava lendo. Então, Filipe teve a oportunidade, então, de pregar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Ele creu e foi batizado. Mas veja só que interessante. Ele ouve a mensagem de Filipe, ele está ali caminhando para a sua terra. Aí ele fala, olha a água ali. O que me impede de ser batizado? E eu fico imaginando aquele momento em que Filipe para, né, fica pensando nas condições daquele eunuco, né, e talvez a resposta não tenha sido tão imediata assim, talvez ele tenha tido alguma reflexão, e eu quero então explorar essa reflexão de Filipe. Talvez ele, quando ouve o eunuco perguntar, o que me impede de ser batizado, ele deve ter pensado assim, o que impediria esse eunuco de ser batizado se Deus foi ao encontro dele? Vamos provar isso. Então, no início da leitura do texto aqui, no versículo 26, começa assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Um anjo, vá para aquele lugar, porque havia um encontro. Então, o anjo do Senhor, da parte do Senhor, é enviado, então, para Filipe então, ir até aquela localidade. Veja que Deus usa homens. Deus podia ter enviado o anjo diretamente para o etíope, mas ele usa homens e homens de Deus. E ele então disse, Filipe, vá até lá, vá até essa estrada, mas ele não dá mais detalhes. E Filipe foi até aquele lugar. E aí, chegando naquele lugar, é o Espírito Santo, versículo 29. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Agora, veja, o anjo, agora ele chega naquele lugar, bom, o que eu vou fazer? E o Espírito diz, aquela carruagem. Ele vai correndo. Deus foi ao encontro daquele homem. Por que ele haveria de impedir aquele eunuco de ser batizado se o próprio Senhor foi ao encontro daquele homem? Deus também veio ao encontro, ao nosso encontro, quando enviou o seu Filho amado para que, através da sua morte, nós tivéssemos vida eterna. O texto é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio ao nosso encontro. Então, essa primeira condição que Filipe deve ter considerado. Espera aí, ele está perguntando, o que me impede de ser batizado? Bom, Deus, o anjo do Senhor veio e falou comigo. Depois eu estive aqui, e agora o próprio Espírito manda ir ao encontro da carruagem. E quando chego na carruagem, eu estou ouvindo esse homem lendo em voz alta a Escritura. E eu tive a oportunidade de pregar, de ensinar e pregar as boas novas no reino. Essa é uma evidência fortíssima. Segundo, porque o que é que impediria eunuco de ser batizado? Se o Espírito de Deus convenceu esse homem, esse eunuco, através da palavra. Porque ele ouve a palavra, né, ele diz, olha, Filipe chega, pergunta, o senhor entende o que está lendo? Ele diz, como posso entender se alguém não me explicar? E aí, então ele começa a explicar o que ele estava lendo e vai além, e vai colocando na mente daquele homem a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, deve transformar o coração do homem. Quando Jesus ressurreto, aparece aqueles dois discípulos que estão voltando para Emaús, depois que eles ouviram a notícia que Jesus havia sido sepultado, então falaram, acabou tudo, acabou, vamos embora para casa, etc. e tal. Jesus ressurreto, vivo, aparece aqueles dois discípulos no meio da estrada e começa ali a conversar com eles. E vocês sabem que ele abre todas as escrituras para aqueles dois discípulos. E fala do que as escrituras apontavam para ele, Jesus. E no final, um dos discípulos dirá ao outro,
quando Jesus desaparece da frente deles, um disse ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele expunha as Escrituras a nós? A palavra de Deus deve criar essa chama dentro do nosso coração, deve transformar o nosso entendimento, de modo que nós entendamos que somente há um caminho, o caminho, Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com este homem. Ele ouviu então a explicação de Filipe acerca da leitura do livro de Isaías 53, na verdade estava lendo o capítulo 53, versículos 7 a 8, era esse texto que estava lendo o eunuco. Então ele estava lendo, não estava entendendo, então Filipe explica e vai além. Ele prega o evangelho. E no meio do caminho, a palavra transforma aquele homem. A palavra faz com que ele tenha sede. Olha, fome espiritual, sede e fome espirituais. Ele vai chegando, vai caminhando e vê, olha, ali tem água. Então, de alguma maneira, Filipe falou a respeito do batismo. Porque ele falou, ali tem água. Falou a respeito do batismo. Então, ele estava pronto. A palavra de Deus o convenceu. Na verdade, a exposição da palavra de Deus o convenceu. Então, Filipe pensou, por que eu não vou batizá-lo se o Espírito o convenceu através da exposição da palavra de Deus? Por que não vou batizá-lo se o próprio Deus foi ao encontro dele por meio da minha instrumentalidade? E a terceira, por que não batizá-lo se ele respondeu e creu de todo o seu coração quando ele lhe disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. Quando ele ouviu isso, ele respondeu, creio que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma declaração do fundo da sua alma. Ele declara o senhorio de Jesus. Jesus agora era o seu governante, o seu proprietário, o seu dono. Ele declara isso do fundo da sua alma. Foi aí então que Filipe não teve mais dúvida, porque Deus havia ido ao encontro dele. Porque a palavra de Deus exposta, com a ajuda do Espírito de Deus, convenceu aquele homem de que a única verdade, o único caminho, a única vida é Cristo Jesus. Porque ele quis ser batizado e confessou com a sua boca, e isso é mais importante ainda. Quando você abre lá em Romanos capítulo 10, por isso que nós fazemos a nossa profissão de fé aqui, capítulo 10, Romanos 10, versículos 9 e 10, está assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por isso que nós fazemos a profissão de fé aqui antes do batismo. Para que se crê, para que se evidencie a fé de todo o coração. Então, o que me impede de ser batizado? Aí vai uma pergunta para quem está nos assistindo. Veja, Deus tem, em nossas experiências pessoais, Deus enviou anjos, homens de Deus, mulheres de Deus, ou talvez tenha sido algo até muito sobrenatural, como foi com Paulo na estrada de Damasco. Mas ele vem ao nosso encontro. Ele nos convence através da palavra, da exposição da palavra. E Ele promove dentro do nosso coração um fogo, um ardor, uma chama que há de tomar conta de todo o nosso ser, que nos transborda de tal maneira que nós não conseguimos nem respirar, de tanto êxtase, de tanta alegria. Esta é a conversão. Se há conversão, o que impede de ser batizado? Nós temos visto tantos casos muito tristes, em que por conta de regras da igreja, por preconceitos, por coisas tais que nem merecem ser colocadas aqui,
pessoas que realmente creram foram impedidas de serem batizadas. Pessoas que verdadeiramente creram, em que pesasse sua vida pregressa, em que pesasse o seu currículo. Não, o currículo de Paulo era terrível, envolvia até homicídio. Os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, não eram perfeitos. Não há gente perfeita aqui nas Escrituras, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo gente como a gente. Casos muito tristes. Por que aquele pastor batizou aquela pessoa? Não sabe que aquela pessoa fazia isso, aquilo, etc e tal. Se creu de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, deve ser batizado. Oh, mas não viu aquele pastor ali, batizou, não conhece a história. Como aquele homem que havia recebido Jesus na sua casa, para oferecer um banquete para ele, e entra aquela mulher no meio do banquete e vai lavar os pés de Jesus. Chorando com as suas lágrimas, ela chora e lava os pés de Jesus, e com seus cabelos ela enxuga os pés de Jesus. Aí o rapaz lá, o anfitrião, fica pensando, se ele não é profeta. Porque se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher, o que ela faz, o que ela fez, etc. Ele saberia, não deixaria nem tocar. Pessoas que pensam assim, estão distantes do espírito do Evangelho. Se crermos de todo o coração, se você ainda não se batizou, você deve se batizar, porque é esta a ordenança do Senhor. Ele não olha para currículo, Ele não olha para a nossa história pregressa, o que Ele olha para o nosso coração. Se crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, você deve ser batizado. Nada deve impedir quem professa de todo o seu coração a sua fé em Cristo Jesus.